Shabbat Shalom, meus amados irmãos. Boa noite para vocês que estão aqui conosco. Boa noite também para aqueles que vão chegar ainda conosco aqui no canal Teshuvah Total. Eu quero agradecer primeiramente ao Eterno pela oportunidade, mais uma vez, Ele ter nos sustentado, ter me concedido a vida para que eu pudesse estar aqui nesse canal abençoado, servindo aos irmãos que aqui estão. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre esta noite de Shabat, em que nós estaremos estudando a penúltima porção desse ciclo. Que o Eterno abençoe o teu lar, que o Ruach HaKodesh, que o sopro, que o mover do Eterno pare sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, do teu marido, do teu cônjuge, que você possa ser abençoado e abençoador. Abençoe também os teus pais, em o nome de Yeshua. Abençoe o teu trabalho, abençoe a tua morada, abençoe os teus alimentos. Que seja bendito e abençoado todos aqueles que cumprem as mitzvot, né, do Eterno, assim como é dito lá em Devarim, capítulo 28, né, será bendito ao entrar, bendito ao sair, serão benditos as obras das tuas mãos, os teus animais, o teu celeiro, será bendito a tua propriedade, serão benditos os teus filhos, serão benditos. Você é alguém bendito, a tua casa é bendita, a tua família é bendita. E que isso se estenda por onde quer que você vá, as pessoas possam enxergar essa bênção, essa prosperidade da parte de Hashem na tua vida. Então, como eu disse, né, hoje nós vamos estudar a penúltima porção deste ciclo, a porção Ha'azino. Então, já declaro agora, já te peço, já te convido a abrir o teu coração, a rasgar o teu coração diante do Eterno, abrir sua mente também para que você possa, de fato, prestar a ele um culto racional, assim como Shaul Rachalia declara ali aos romanos, então que você também possa prestar esse culto racional a Hashem, ao Eterno, o nosso Elohim. Então, sem mais delongas, vamos lá então começar aqui esse maravilhoso estudo no Kabbalat Shabbat. Para quem, como eu acho que eu sou o Moré mais ausente, o professor mais ausente aqui do canal, né? Eu sou o que menos aparece aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Moré Leniel Oliveira, né? Já estou aqui no canal há muito tempo como um colaborador aqui, como um servo dos irmãos. Deve ter alguns anos, aí, acredito uns 3 anos, acho que uns 3 anos mesmo, no máximo 4, não me lembro. Mas estou sempre muito ausente, né? Então, que você que não me conhece, eu sou essa pessoa que vos fala, Moreline Oliveira, e que eu possa ser útil aqui na tua vida nesta noite, nesse Kabbalat Shabbat, para que nós possamos compartilhar um pouco dessa palavra maravilhosa, dessa porção maravilhosa chamada Ha'azino. Ha'azino, que traduzido significa algo como ouçam, prestem atenção, deem ouvidos. Deixa eu colocar já de uma vez aqui. Apontador laser. Então, Ha'azino. Ha'azino, que significa ouçam, prestem atenção, deem ouvidos. Então, como eu já disse aqui na prédica para os irmãos, né, hoje então nós vamos estudar a porção Ha'azino encontrada em Devarim. Começa ali no capítulo 32 de Devarim, já logo caminhando para o fim. Nós já estamos à porta do final, ou seja, na saída, na verdade, né? Então, o próprio nome da porção ela já nos convoca a uma atitude, Ha'azino, que significa dai ouvidos, prestem atenção, ouçam o que será dito. Não é apenas um ouvir superficial, mas uma escuta atenta, obediente, que vai trazer transformação, mudança de caráter, mudança de postura, mudança de comportamento. Então, existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. E a proposta aqui é ouçam, deem ouvidos, prestem bastante atenção
naquilo que será proclamado, naquilo que será dito. Então, não é apenas um ouvir superficial, que aí nesse caso nós chamamos de escutar, né? O nosso ouvido capta as ondas, né? As vibrações sonoras, mas o nosso cérebro não consegue processar aquilo que nós estamos escutando. Então aqui o chamado não é isso. Não é abra o teu ouvido para poder captar as ondas, não. Prestem atenção, volte a sua atenção para aquilo que será dito. Mas não apenas os teus olhos, seu ouvido, a sua atenção, mas juntamente com isso, abra, rasga o teu coração, para que a palavra que os teus ouvidos captem, o seu cérebro processe, o teu coração absorva. Então não é uma escuta atenta, obediente, algo que transforma, que restaura. Então Moshe, no fim da sua vida, ele vai entoar um cântico profético. O Ruach HaKodesh, o mover do eterno, o Ruach HaElohim, ele vai invadir, vai se aprofundar de uma maneira extraordinária nesses últimos momentos em que Moshe Rabbeinu ele está se expressando, ele está se abrindo com toda a sua capacidade profética. Então não é uma poesia bonita apenas, não é alguém que está proferindo uma poesia, falando algo bonito. Não. É uma advertência eterna, um chamado para todo Israel. E quando nós dizemos todo Israel, nós não estamos falando de judeus. Não que não seja para eles, não é isso. Mas quando nós falamos Israel, nós estamos falando da comunidade israelita, e não israelense. Israelita. Para quem não sabe, existe uma diferença muito grande entre israelense, aquele que nasce no Estado de Israel, e israelita, aquele que descende na sua emuná, ou no seu sangue, ou nos dois, nesse entendimento, nessa aceitação da Torá de Hashem. E aí então nós fazemos, aqueles que não são naturais, fazem um enxerto, assim como eu. Nós somos enxertados em Israel e passamos a ser israelitas também. Aqueles que aceitam a Torá de Hashem, que é o assunto central, o cerne dessa paraxá, que nós estudaremos nesse final de semana, nesse Shabat, no caso, né? Hoje à noite, né? Nessa noite de Shabat, sexta-feira, e amanhã, né? Ou seja, no virar do dia, que é. Ou melhor, deixa eu melhorar. Após o pôr do sol, né? Que também continuaremos os estudos aí. Ok? Então, israelita são todos aqueles que de maneira natural descendem de Avraham Avinu, ou enxertado, como Caleb foi enxertado, Caleb, um quenezeu, foi enxertado em Yehudá. Nós também temos esse direito de sermos enxertados. O primeiro passo para nós, a nós que foi revelado o Mashiach e Yeshua, nós o recebemos, nós o aceitamos de bom grado, com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor, e assim seguimos os seus passos na obediência aos mandamentos do Eterno. Então, como eu disse, também é para nós, que pela fé em Yeshua nós somos enxertados na oliveira de Israel. Baruch Hashem. Então vamos lá. Como eu disse em Devarim 32, Moshe vai cantar sobre a fidelidade de Deus. Hatsur. O que é Hatsur? A rocha. A infidelidade do povo, o juízo que viria como consequência da rebeldia. E a promessa da restauração para que se arrependessem. Esse cântico não é apenas histórico, ele é profético. Ele mostra a realidade espiritual de Israel no passado, no presente e até no futuro escatológico. Ou seja, no futuro final, no futuro que aponta para o fim. Moshe sabia que, assim como quando ele morresse, o povo tenderia a se corromper.
Por isso ele deixou esse cântico como testemunha contra eles, para que ninguém dissesse, não sabíamos, ninguém nos contou. Mas é interessante que Moshe ele não deixa esse cântico de maneira a se perder, mas ele usa uma expressão extraordinária. Vamos ver aqui. Moshe vai dizer, e aqui nós encontramos, né, o motivo do nome dessa paraxá, Ha'azino. Ha'azino. Ha'azino Hashamayim. Ha'azino Hashamai Va'adabera. Ou Ha'adaberá. Vetishma Haaretz Imrei Fi. Ouçam, ó céus, ouçam céus. Quando falo, escute terra as palavras da minha boca. Então veja que Moshe Rabbeinu ele está usando duas testemunhas, assim como diz a Torá. Assim como a Torá ordena, exige, para que haja julgamento, é necessário que hajam duas testemunhas. Duas testemunhas. E aqui, Moshe, mais uma vez, ele invoca as duas testemunhas fiéis que perdurarão para todo o sempre, os céus e a terra, ainda que terão que passar por uma transformação, por uma purificação por meio do fogo, assim como nós já vimos em outras parashot, né? Que existem duas formas de se purificar: pela água e pelo fogo. Nós sabemos então que existiu um momento na história em que o Eterno purificou a terra por meio da água, ali no Balmul. E aí toda a terra foi purificada por meio das águas. Mas o Eterno disse, não mais o farei dessa forma. Colocarei então um arco celeste para que isso sirva como sinal, para que vocês se lembrem. Veja, mais uma vez, onde foi posto o arco? Nos céus. Para que não se esqueçam da promessa que eu fiz, o Eterno dizendo. Que não mais pela água a humanidade seria eliminada, purificada. A terra passaria por purificação. Mas nós vemos, principalmente na Brit Hadashah, nos escritos nazarenos, que a terra e o céu passará pelo fogo. Será purificado agora pelo fogo. Assim como diz a Torá a respeito de um utensílio que vai ser utilizado na adoração, na liturgia, na adoração ao Eterno. Que existem duas formas de fazer a purificação, ou por água ou por fogo. O próprio ser humano não pode ser purificado pelo fogo, porque o fogo iria nos consumir. Então nós somos purificados por meio da água. Mas haverá um tempo em que haverá uma purificação por fogo, mas essa purificação será no quesito de eliminação, extermínio. Assim como está lá em Matitiahu, capítulo 3, onde Yohanan ele vai dizer que o Mashiach ele tem na sua mão a pá. E ele separará na sua eira, no seu celeiro, o trigo. E do outro lado, a palha, que será o joio. Aparentemente os dois são iguais. Só que o trigo, ele tem os seus frutos. Ele tem frutos. Mas o joio não. Apesar de aparentemente o joio ele parecer com trigo, ele não se curva, ele não se dobra, ele não respeita, ele não obedece, ele não se inclina, ele não se dobra. Ele não quer ser um servo, ele não quer adorar o Eterno. E ele faz as suas próprias regras, as suas próprias leis. E ele determina, ele escolhe como fazer, de que forma fazer,
quando fazer, se vai fazer. Então, quando o sopro do Ruach HaKodesh, quando o sopro do Eterno, do Ruach, o Ruach HaElohim, bate no joio, o joio não é convencido. Porque Yeshua vai dizer que o papel do Ruach HaKodesh é convencer o homem da transgressão da Torá, da aplicação da Torá e do resultado que virá quando a Torá ser revelada da maneira plena diante do juízo, para cobrar todos aqueles a quem tiveram oportunidade. Ou seja, o Ruach HaKodesh é justamente para nos conduzir à Torá, entender que nós precisamos aplicá-la. Em outras palavras, nas traduções na nossa língua, em português, vai estar escrito ali que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele veio para poder convencer o homem do pecado. Nós sabemos que pecado, de acordo com Yohanan, 1 Yohanan 3,4, é a transgressão da Torá. Nós sabemos também que justiça é a aplicação da Torá. E nós sabemos que o juízo é o resultado que haverá depois que todos forem julgados. O juízo é o resultado. E aí nós saberemos aqueles que irão para o Olam Rabá e aqueles que serão eliminados. E é exatamente o que Yohanan diz em Matitiahu, capítulo 3. Exatamente isso. Aparentemente são todos iguais, mas somente aqueles que obedecem à Torá, somente aqueles que ouvem e que obedecem, quando o vento sopra e se inclinam em adoração ao Eterno, mostrando que tem sim os frutos, esses serão sim recolhidos para adentrar o Olam Rabá. Agora, aqueles que permanecem rígidos, firmes, e não inclinam o pescoço, não dobram, não conseguem se curvar diante da verdade, que é a Torá. Yeshua vai dizer, Yohanan capítulo 8, versículo 32, conhecereis a Emet, a verdade, e a Emet vos libertará, a verdade vos libertará. Lá em Salmos, o salmista vai dizer, Salmos 119, versículo 142, a tua justiça, ó Eterno, ela perdura para sempre. E a tua emet, a tua verdade, é a Torá. A tua justiça é uma justiça eterna, ela dura para sempre. Ou seja, em todo o tempo o Eterno aplicará a tua Torá. Porque a tua Torá é a verdade. Baruch Hashem. Então, voltando aqui, ó. Devarim, capítulo 32, primeiros versos. Vai dizer, então, que Moshe Rabbeinu, ele utiliza essa benesse, essa dádiva, né, de ter duas testemunhas contínuas, que estão em todo o tempo ali presentes, diante de tudo aquilo que o Eterno fez, tem feito e fará. Então ele invoca os céus e a terra como testemunhas daquilo que ele está revelando neste momento. Então não haverá desculpas. E aí ele continua, versículo 2: que o meu ensino caia como a chuva, que o meu discurso se condense como orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Elohim. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Acho que está. Aí ele vai dizer: Ha-sur,
Sur, a rocha. A rocha. E aqui, irmãos, misericórdia, não é que negócio lá do povo que canta a musiquinha do Arrocha, não, tá? Aqui é a pedra, né? A rocha no sentido de rock, pedra, né? Sur. Sua obra é perfeita. Aqui ele está anunciando Yeshua, irmãos. Aqui ele está anunciando o Yutin Vaviain. É esse que ele está anunciando aqui, ó, de maneira profética. É interessante, irmãos, que quando o Eterno ele vai usar os seus profetas, ele faz com que os profetas se afastem. Aqui é uma teoria minha, tá, irmãos? Vocês vão entender. Isso a física diz e eu vou acreditar na física porque faz sentido. Ele arrebata os seus profetas para que os profetas eles possam enxergar a distância. E aí a física vai dizer que a distância, quando nós estamos a anos-luz de distância de algo e direcionamos, né, olhamos, por exemplo, nós olhamos, aqui eu vou usar a teoria dos cientistas mesmo, tá? Digamos que nós nos isolamos a 40 milhões de anos-luz da Terra. Estamos olhando agora com um binóculo gigantesco, que a gente vai ter capacidade de enxergar a Terra, mas numa distância de mais de 40 milhões de anos-luz. E aí o que nós vamos enxergar é justamente o passado, porque os cientistas vão falar sobre essa questão da dissipação da luz, eu acho que é isso mesmo. Acho que é da dissipação mesmo. É o tempo que demora para aquela imagem ela ser dissipada. Então, quando você consegue colocar uma lupa e enxergar isso a tanta distância assim, a tantos milhões de anos-luz, você enxerga então o passado, porque ela não conseguiu, não deu tempo dela dissipar até chegar a você. Então, o que você está olhando é nada mais, nada menos do que o passado. Então, a mesma coisa acontece se você fizer o oposto. Então, eu vejo que quando o Eterno arrebata os seus profetas, ele afasta ou para mais ou para menos os profetas da terra. E aí eles conseguem enxergar o passado e o futuro como se fosse o presente. Então eu vejo que aqui nesse momento, então o Eterno afastou, né? Tirou Moshe, arrebatou ele em espírito, dando a ele uma visão não natural, mas sobrenatural, para que ele pudesse agora enxergar quem? Yudishim Vaviain, a rocha. E aí ele vai continuar dizendo: a sua obra é perfeita. Ele enxergou o Hatsur. Ele enxergou. Você vai dizer: não, mas peraí, Moré. Esse daí não é Yeshua, isso aí é a Torá de Adonai. Ela é perfeita, de acordo com o que está escrito lá em Salmos 19, versículo 8 ou 7, dependendo se for Taná ou se for Bíblia cristã. Vai dizer ali que a Torá de Adonai é perfeita. Se aqui ele está dizendo, ó, sua obra é perfeita, está dizendo a Torá, sim. Só que o Yud Shin Vav Ain, Yeshua, ele é a Torá. Ele é a Torá. Ele é a Torá encarnada. Ele é a Torá encarnada, viva, que pisou na terra, que viveu, que aplicou de maneira perfeita todos os mitzvot que lhe era devido, sem faltar em nenhum, nem no mitzvot, na mitzvah que o Eterno deu a Adão, nem a mitzvah que o Eterno deu a Adão, a mitzvah de que deveria morrer. E Yeshua também teve que tornar ao pó morrer.
Então, em todas as mitzvot, Yeshua foi perfeito. Todas, todas. Nós vamos ver, então, o ensino do Eterno não precisa de adição alguma. Nenhuma, zero. Não precisa de adição. E tampouco pode ser reduzido ou alterado. Qualquer ser vivo que tente alterá-lo se considera melhor, mais elevado e mais sábio que ele. Ou seja, qualquer pessoa que tenta alterar ou dizer, não, isso aqui não é mais válido, ou isso aqui já é passado, ou isso aqui foi anulado, mesmo tendo a confirmação daqueles que eles dizem seguir, dizendo, não pense que vim destruir a Torá, ou os Neviim. Não vim destruir, não vim abolir, eu vim para cumprir, planificar, me sujeitar, ensinar, ampliar. Ainda assim, dirão, já passou. Agora nós estamos no tempo da Hesed, da graça. E na graça não precisamos da lei, não precisamos da Torá, não precisamos de mitzvot, não precisamos. Só que eles estão errados. E nisso eles cometem o pecado de blasfêmia contra o Ruach HaKodesh. Porque se o papel do Ruach HaKodesh, bem definido por Yeshua, é ensinar, é conduzir o homem a obedecer a Torá, aplicar a Torá e entender que haverá juízo, quando essas pessoas, como bem disse Yeshua, Matitiahu capítulo 5, quando ele vai dizer, grande é aqueles que praticam e fazem, ensinam, servem como instrumento de ajuda, de cooperação, servem como carros para conduzir a Torá, a verdadeira Bessorá, as boas novas, o verdadeiro evangelho, a outros, aos pequeninos. Esses sim serão os maiores no reino do Shammai, dos céus, Hashamai. Agora aqueles que não praticam e ainda dizem para os outros, não pratiquem também. Isso é passado, isso é esterco, isso é velha aliança, isso é maldição. Eles serão chamados menores no Malhut Hashamai, no reino dos céus. Mas Yeshua deixou um ensino importantíssimo para você e para mim. Ai daquele que faz com que um desses pequeninos tropecem. Quem são os pequenos? Não, mas ali, Moré, ali são as crianças. Só que Yeshua sempre compara o homem com a criança. Ainda diz, homem, ser humano, adulto, se você não tiver o coração como um desses pequeninos, de modo algum, tu entrará no reino. De modo algum. Então, do mesmo modo, quando ele pega a criança e faz uma correlação, ele está dizendo que aqueles que têm um coração sincero, que têm uma busca sincera, querendo agradar o coração do Eterno, e tem aqueles que são chamados ladrões, chamados lobos, usurpadores, pelo próprio Yeshua, e começa a ensinar de maneira equivocada, de maneira irresponsável, de maneira iníqua, que os pequeninos não devem seguir as instruções do Eterno, usando Yeshua como pedra de tropeço, dizendo que Yeshua cumpriu por eles ou por nós, logo nós não precisamos mais nos preocupar em obedecer. A Torá é perfeita porque ela mostra que foi exatamente lá em Bereshit,
que foi a desobediência que afastou o ser humano de Elohim, do nosso Eterno. Foi exatamente a desobediência que afastou, a rebeldia, o não cumprimento dos mandamentos. O Eterno tem permitido que muitos caminhem pela sua ignorância. O Eterno tem permitido que muitos sigam por esse caminho. Mas o Eterno tem nos levantado para que nós possamos despertar aqueles que dormem, acordar aqueles que dormem, arrancar as vendas dos olhos daqueles que foram vendados, tirar os tampões dos ouvidos daqueles que tiveram seus ouvidos tapados e pegar pela mão daqueles que estão com as mãos estendidas buscando socorro. Então, essa arrogância desses falsos líderes, desses falsos pastores, desses falsos rabinos, desses falsos roshim, enfim, desses falsos morim, é que esse mesmo orgulho, essa mesma arrogância que eles carregam de prepotência e rebeldia, é a mesma que Nimrod também carregava, transportava consigo. E aqui eu não estou citando religiões, não estou apontando religiões, estou falando no contexto global, de todos que assim o praticam, de todos que assim o fazem, sem demonstrar um mínimo de empatia para com o próximo. Mas tudo que eles querem é ter razão, mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós queremos fazer o que é certo e não estarmos certo. Fazer o que é certo, sim, agrada o coração do Eterno. Desperta a atenção dele para nós. Agora, querer estar certo é vaidade. Querer estar certo tem tempo de validade. O estar certo vai findar quando o Eterno tomar para si o nosso espírito. Agora, o fazer o que é certo, meus irmãos, ecoará pela eternidade. E quando nós nos apresentarmos ao Eterno, nós apresentaremos as nossas mãos limpas, os nossos frutos, a obra da nossa labuta. A Torá do Eterno, ela restaura a nossa alma, restaura a nossa nefesh. A única maneira da nossa nefesh ela ser restaurada, retificada, é por meio da Torá. Não há nada diferente disso. Não há como restaurar a nossa nefesh, a nossa alma, se não for por meio da Torá de Elohim. A sua Torá, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ah, mas espera aí, Moreno, não é bem isso que o texto está dizendo. Eu estou parafraseando, porque exatamente assim o é. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Porque a Torá, ela é a vontade de Hashem. Ela é a vontade de Hashem. É o desejo de Hashem. Ela foi posta acima do próprio Eterno, juntamente com o nome dele. Então o Eterno elevou a sua Torá e o teu nome acima de si mesmo. Salmo 138, versículo 2. Então, para que nós possamos iniciar, fazer a nossa aliar no nosso nível de alma, é necessário que tenhamos Torá, é necessário que aceitemos a Torá, assim como o Shlomo Hamele, ele vai dizer que até a oração daqueles que rejeitam a Torá é abominável para o Eterno. Até a oração. Nós ouvimos as pessoas dizendo, mas Deus ele ouve as orações de todo mundo, ora que Deus vai te ouvir, mas Shlomo Hamele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o Eterno ele tem desprezo pela oração daqueles que desprezam a sua Torá, que tapa os seus ouvidos, desvia os teus ouvidos para não ter que ouvir, não. Eu conheço vários assim, que quando eu começo a falar, muda de assunto, sai de perto, finge uma ligação, não querem ouvir.
E ainda dizem, não, eu estava em oração, eu estava não sei o quê, eu estava não sei o quê, eu estava em consagração, eu estava fazendo isso, e não sei o quê, eu estou rezando, eu estou acendendo a vela para fulano de tal. Irmãos, se não segue a Torá, o ser humano sem instrução do Eterno, nós somos errantes, e nós estamos a ponto de despencar do abismo. Nós não temos direção, nós estamos cegos, nós estamos mudos, nós estamos surdos. Nós perdemos o nosso sentido. Alguém que não tem a Torá não consegue enxergar, não consegue sentir o aroma suave da presença do Eterno, não consegue fazer com que o Eterno te escute, como eu acabei de citar aqui, Provérbios 28:9, se não me falha a memória. E ela não consegue ouvir nem a voz do Eterno, nem a voz do Ruach HaKodesh, que é o próprio Eterno, tampouco dos profetas ou dos irmãos como nós, que estão buscando levar salvação a essas pessoas, cura, libertação, por meio da palavra, porque o próprio Yeshua vai dizer que é através da verdade, que é a Torá, que há libertação. Sem a Torá é impossível, irmãos. Fazemos restauração, retificação da nossa nefesh, da nossa alma. Verdade é que é tão importante, mas tão importante, que nós sigamos a Torá, porque no livro nós acabamos de sair da festa do Yom HaKippurim. E essa paraxá, Razino, ela está entre Hakpurim e Sukkot. Haksukot, a festa de Sukkot. E é tão interessante que, se os irmãos tiverem a curiosidade de lerem Vaikra, o capítulo 23 inteiro de Vaikra, as 8 celebrações, as 8 Moedim que estão descritas em Vaikra, sendo uma que se repete toda semana, sem fim, toda semana. Nós temos o Shabat, toda semana. E nós temos 7 celebrações anuais. Só que de todas as 8, a semanal e as 7 anuais, só existe uma em que o Eterno diz que ele mesmo vai cortar, vai eliminar do meio do povo quem não celebrar ela, que é Yom HaKippurim, que é justamente o portal que o Eterno abre para que nós possamos passar por ele e ser limpos. E Yeshua vai dizer algo muito interessante, que ele vai dizer: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que passa por mim encontra pastagem, encontra alimento. Yeshua vai dizer: eu sou a porta. Eu creio que Yeshua é o portal que o Eterno abre para que nós possamos passar no Yom HaKippurim, aplicando o sangue dele como um corban. Dessa forma, nós temos então a oportunidade de sermos lavados, remidos, restaurados, alvos como a neve, brancos como a neve, limpos do pecado que cometemos por meio dele, por meio do dano dele, do sangue dele. E o Eterno disse: olha, aquele que rejeita essa oportunidade, eu mesmo vou cortar ele do meio do povo. Eu vou cortar ele do meio do povo, vou eliminar ele do meio do povo. Então, quem não celebrar, quem não afligir a sua alma, e aí os sábios vão dizer que existem 5 formas de aflição da alma, isso já foi falado também pelos Morim, né? No dia do Yom HaKippurim. Quem não afligir sua alma, quem não cumprir com esse mandamento, para que obtenha perdão e assim eu mantenha o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida, se o nome dele não se mantiver escrito no livro da vida, ele será riscado. E se ele for riscado no livro da vida, é exatamente o que está descrito em Vaikra 23, do 26 ao 32.
o próprio Eterno riscará, arrancará do meio do povo. Moré, eu não celebrei, eu não fiz essa celebração. Eu não sabia que eu precisava. Ou tanta coisa aconteceu, eu não sabia dessa importância, eu não tinha essa consciência. Eu não sabia que era tão importante assim, era tão severo. Eu não sabia que era tão perigoso não celebrar o Yom Kippurim. Irmãos, busque ao Eterno para que haja uma nova oportunidade, para que tenhamos o próximo ano agora que o Eterno ele permita que você celebre, permita que você se quebrante diante dele, rasgue o teu coração. Já marca aí na sua agenda para que você possa celebrar no próximo ciclo, aos 10 de Tisrei do 7º mês. Já anota aí, que aí no caso vai cair, né, no calendário secular, vai cair em 2026, né? E aí tem que ver algo em torno ali de setembro, outubro. Eu não sei como que vai cair no próximo ciclo, que dia do calendário secular. Mas já fique aí, né? Já deixe isso aí anotado para que você não perca. Isso faz parte de Razino. Escutar, permitir que essas palavras entrem no teu, penetre pelo seu ouvido, sejam processados na sua mente, na tua fronte, e que ela encontre uma terra fértil e seja lançada como semente no teu coração, para que do coração bombeie para toda a extremidade do teu corpo, para todo o teu órgão, e que você por completo seja um adorador. Seja alguém que sirva de maneira pura e agradável ao Eterno, ao Rei dos Reis. Então, a Torá ela também tem o poder de ser testemunho do Eterno. O testemunho do Eterno que é fiel. O Amém. Ele é o nosso Amém. Elohim Meler Neman. Elohim, Rei fiel. Então as palavras ditas e escritas pelo Eterno, elas são fiéis, porque ele é Rei fiel e ele nunca muda, jamais muda. A Torá tem o poder de fazer o sábio tolo, ou melhor, o tolo sábio. A Torá tem o poder de fazer o tolo sábio. A Torá ela transforma qualquer ser humano em sábio. Porque o princípio de toda sabedoria é o temor ao Eterno. É o que diz também Shlomo Hamel, escreve isso. Temor e Torá, eles possuem o mesmo valor numérico, 611. Torá e temor possuem o mesmo valor. E se nós somarmos 6, 1 é 8. E 8 também é o valor, né, da raiz do nome do Yud He Vav He, do Eterno. Ou seja, tanto Torá quanto temor têm o mesmo significado. Quem não tem Torá não possui sabedoria ou temor do Eterno. Então, como nós vimos aqui, o cântico ele começa com a convocação das testemunhas de todo ser humano. Qual que é a testemunha? Eu já falei, já marquei aqui para vocês, os céus e a terra. Que está relacionado, o céu que está relacionado à terra, desculpa, o céu que está relacionado ao eterno e a terra que tá relacionado ao ser humano, ao próximo. É a mesma coisa das duas tábuas da Torá. Nós temos os mandamentos que são verticais e nós temos os mandamentos que são horizontais. Os verticais é todos aqueles que o nome do Eterno aparece. Todos aqueles que é para o Eterno. Todos. E os horizontais são aqueles que é para o próximo. Então, o céu, da terra para o céu e da terra para a terra. Para aqueles que não sabem, Torá ela ensina, instrução. É a palavra do Eterno.
Então nós somos convidados a ouvir. Nós somos convidados a ouvir a instrução do Eterno, que é a Torá, o ensino do Eterno, o direcionamento do Eterno, e prestarmos atenção, vivermos diante do céu e da terra no ensino do Todo-Poderoso, de Hashem. Nós temos alguns níveis da alma: orvalho, chuva ligeira, o aguaceiro. São uma escada de intensidade de água para baixo ou para cima, no nível que vai subindo, né? Para baixo no nível que cai, para cima no nível que sobe, de acordo com o nível. Assim também é o ensino do Eterno, ele vai preenchendo o ser humano com suas porções. Hoje nós estamos aqui em 43ª, penúltima porção da maravilhosa Torá, que todo ano nós repetimos o mesmo ciclo. Encerra-se aqui em 54ª, e aí nós retornamos novamente para Bereshit, a primeira porção. Então ela tem esse poder de amadurecer o ser humano, que estará sempre pronto para cada vez mais receber da fonte inesgotável, que é a palavra do Eterno. E aí nós temos vários convites a techuvá, arrependimento. Nós temos a lembrança de que Deus ele é justo e fiel. Nós temos a promessa da restauração para aqueles que buscam o Eterno. Nós temos, por exemplo, aqui eu vou ler Yeshayahu 1:10. Mas nós temos também a mensagem em Yeshayahu 55, que ecoa a mensagem de Razino, que vai dizer: buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, ainda há tempo de retornar, de fazer techuvá. Ainda há tempo de fazer techuvá. Mas haverá um tempo em que não haverá tempo. É um tanto quanto estranho falar isso, né? Mas haverá um tempo em que não mais haverá tempo. Então o momento é agora, irmãos. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a algum tempo, daqui a um ano, um dia, um mês, um minuto, um segundo. Então, enquanto tivermos a oportunidade, busquemos. E aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, para que não desista, para que não olhe para trás, para que não desanime. Yeshayahu vai dizer: ouçam a palavra de Adonai, governantes de Sidom, Gomorra. Prestem atenção à Torá de nosso Elohim, povo de Amora, ou Amorá, Gomorra. Em Salmos está dizendo: Ha'azino ami. Ha'azino ami. Torati hatu azerhem leimre pi. É a mesma palavra. Preste atenção, meu povo, a minha Torá. Incline seus ouvidos para as palavras da minha boca. É a mesma coisa. É a mesma coisa dita aqui, ó. É a mesma coisa falada. São as mesmas palavras? Não, mas é o mesmo fundamento. É o mesmo fundamento. Yeshayahu 51:4. Dê atenção para mim, meu povo. Minha nação, prestem atenção, pois a Torá procederá de mim. Eu os acalmarei com a minha justiça, como luz para os povos. Em Salmos
Terlim 19:8. A Torá de Adonai é perfeita. Ela é perfeita. Restaura a alma. Eu tenho buscado restauração, Moré. Mas eu não entendo que a Torá ela é necessária para nós. Eu entendo que ela já passou o tempo dela. Agora nós estamos na Hesed, nós estamos na graça. Mas como isso é possível se o texto está dizendo que é a Torá que restaura a alma? É ela que restaura a alma. Ela é o testemunho de Adonai. É ela que faz o tolo ser sábio. Então, sem a Torá não tem como. Não tem como. Os preceitos de Adonai são retos, são íntegros. Alegram o coração. Alegram o lev. Alegram o coração. Por que alegram o coração? Porque é como nutriente. Faz o coração ser saudável. Tira o homem de cair no abismo de sofrimentos, de emoções desnecessárias, de fragilidades emocionais, depressão, de ansiedade, de medo, de pânico. Então, os preceitos contidos na Torá, eles são retos, são plenos, são perfeitos. E o mandamento de Adonai é limpo. Ele ilumina os olhos, ele abre a visão. Vou apagar aqui a bagunça que eu fiz. O temor de Adonai é puro e permanece para sempre. Os juízos de Adonai são verdade. Sua justiça é uma só. É uma só. Se essa passagem na sua Bíblia ela é verdadeira, para mim é. Se para você é verdadeira essa passagem, entenda uma coisa, que da mesma forma que o Eterno vai julgar aqueles que obedecem à Torá, os judeus, como muitos conhecem, vai também julgar você, que despreza a Torá. A justiça é uma só. Então entenda isso. Eu não preciso cumprir, né? Mas eu já aceitei Jesus, então tá tudo certo. Tome bastante cuidado, irmãos. Tome bastante cuidado com isso. Não se deixe enganar. Não se deixe levar pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos falsos rabinos, por aqueles que dizem que você não precisa cumprir Torá, que você é um goim, que você é um guer. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aqueles que dizem que você está na graça. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aqueles que cobram para poder, talvez, orar por você e você ser curado ou qualquer coisa do tipo. Não se deixe enganar. O Eterno entregou seu Filho de graça por mim e por você. Para que por meio dele nós sejamos curados, libertos, remidos, salvos, que herdemos a vida eterna. Não se deixe enganar. Devarim 32, versículo 5. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos, uma geração desleal e pervertida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que compensam Adonai? Ele é seu pai, que os criou para ser dele. Foi ele que os formou e preparou.
Lembre-se de que foram os dias antigos. Lembre-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de geração em geração. Perguntem a seu pai. Ele dirá a vocês. E também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. E aqui é interessante também para a gente poder aprender algo. Muitas pessoas usam um argumento pífio para poder dizer que existem escritos mais antigos do que a Torá, e que a Torá é uma invenção, é uma cópia, é um plágio. Só que nós vamos entender que a Torá, o povo semítico, era um povo oral, que passava as instruções, as orientações de pai para filho. Então, entenda uma coisa, foi a posteriori, nós tivemos o livro inteiro do Bereshit, inteiro, sem nenhuma informação de que o Eterno deu orientação para que escrevesse, para que registrassem. Nós chegamos no Êxodo, em Shemot, e aí o Eterno começa a dar ordem para que se escreva, para que se anote, para que se registre. Então não deixe que falsas afirmações, falácias, te tirem, te roubem da sua emuná verdadeira, sincera, pura. E outra coisa que a gente vê aqui muito importante é essa responsabilidade que a Torá também deixa para nós, pais. A responsabilidade de passar para os nossos filhos o conhecimento. Passar de geração em geração o conhecimento das Escrituras, da verdade bíblica, da palavra do Eterno. Então, é uma responsabilidade que temos como pais. E veja, é tão importante quanto a nossa expressão oral, nós ensinarmos para os nossos filhos, sermos a Torá viva como Yeshua nos ensinou, do que apenas ter conteúdo ou guardar literatura. Então que nós tenhamos essa consciência, esse entendimento. Versículo 8. Quando Elion concedeu... Pronto. Quando Elion concedeu, aqui é o Eterno falando, tá? Desculpa, falando do Eterno, tá? Quando Elion concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era seu povo. Yaakov tornou-se sua herança. Ele estabeleceu seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele o protegeu e cuidou dele, guardou-o como a menina dos teus olhos. Como uma águia desperta sua ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, toma-os e os carrega enquanto voa. Apenas Adonai guiou seu povo. Nenhum deus estrangeiro estava com ele. Ele os fez montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos. Ele o fez tomar mel das rochas e azeite de oliva dos rochedos. Coalhada das vacas e leite das ovelhas, com gordura de cordeiro, carneiro de Baxã e cabras. Com a mais fina farinha de trigo, e vocês beberam vinho espumante do sangue de uvas. Mas Yeshurun engordou e chutou. Você engordou, engrossou, ficou obeso. Abandonou Elohim, seu Criador. Ele desprezou a rocha, sua salvação. Olha que interessante isso, irmãos. Olha que interessante. Eles o incitaram ao ciúme com deuses estrangeiros. Provocaram-no com abominações. Sempre assim, né? O povo de Israel... Deixa eu colocar a tela cheia. O povo de Israel sempre falhou por meio
da interferência dos de fora. Não era dos de dentro. As interferências dos de fora sempre atrapalhou, sempre serviu como pedra de tropeço para o povo de Israel. Sempre. Por isso que o Eterno em todo momento dizia, não se misture com eles. Até me ver aqui uma... Enfim. Então o Eterno, ele determina para que o povo ele seja um povo santo. Kadosh. Que significa separado. O Eterno sempre disse que o teu povo é um povo kadosh, um povo separado. Mas de tempos em tempos esse povo não queria mais ser kadosh, não queria mais ser kedoshim, santos, separados. E o Eterno sempre chamando, trazendo de volta por meio dos seus profetas, dos seus juízes, para que o povo retornasse à origem, andasse no caminho reto, sem curvas, sem degraus, sem pedras de tropeço. Moshe está fazendo uma leitura, uma visão, ele está tendo uma cosmovisão de fato espiritual, ele está enxergando, ele está vendo nitidamente o que aconteceu até então, o que levou o povo aonde eles estavam, por onde eles passaram, o que sucedeu com eles. E também nesse momento, ele também está tendo uma cosmovisão daquilo que também vai acontecer no futuro. Porque o mesmo erro do passado é o erro que aconteceria posterior. O Eterno dando a oportunidade para que o povo pudesse entender a mensagem. Não é por falta de orientação, não é por falta de aviso, não é por falta de instrução, não é por falta de direcionamento. A palavra sempre esteve ali. A palavra do Eterno sempre esteve direcionando, sempre esteve repreendendo, advertindo. Ainda assim, o povo sempre se desviando. É como se tivesse passado sabonete. E o povo sempre deslizando, escorregando, deslizando. Até quando? Hoje nós temos uma oportunidade extraordinária. Nós temos a oportunidade de olharmos para aquele que fez exatamente conforme o Eterno deseja que façamos. Nós temos o modelo do Messias para que nós possamos seguir, para que nós possamos adotar, olhar para ele e sermos imitadores dele, como Shaul Rachalia disse, Paulo, o emissário, o apóstolo. Olhar para ele como o autor e consumador da nossa emuná, da nossa confiança, da nossa fé. Então, Yeshua é o modelo a ser seguido. Yeshua é o homem que, de fato, nós precisamos ser humano como nós precisamos ser, obediente à palavra, ser fiel, compartilhar a palavra com o nosso próximo, viver a palavra, sermos a palavra viva. Moshe ele traz os céus e a terra como testemunho. Quando nós olhamos para o céu, nós vimos o sol continua governando durante o dia, a lua continua governando durante a noite, as estrelas continuam brilhando à noite. Nós vemos ainda a natureza funcionando perfeitamente como o Eterno havia ordenado. A única criação que é rebelde somos nós. E nós, o ser humano, por ter sido feito governante da terra, para governar, a terra padece por falta de governo. A terra padece por conta dos nossos erros e falhas, por conta do nosso pecado. A terra padece por falha nossa. Nós não estamos sendo, de fato, governadores, nós não assumimos o papel que o Eterno mandou que nós assumíssemos.
Não por outro motivo, Yeshua disse que se a nossa emuná, se a nossa confiança no Eterno, ela fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, diríamos para o monte, salte dali para cá, parafraseando, sai dali para colar, e isso de fato aconteceria. Porque somos muito falhos, nós perdemos a conexão com o Eterno. E por perdermos a conexão com Ele, a gente sempre está, vou falar de uma forma assim meio estranha, pegando o tranco. A gente tem sempre que se recarregar, reconectar, e mesmo assim a gente se desliga. Está toda hora desligando, toda hora desconectando. A gente renova as nossas forças, a gente renova a nossa fé, a nossa emuná, a nossa confiança, e logo, rapidamente, a gente já desliza de novo, já desconecta. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que tenhamos um Shabat abençoado, abençoador. Que esse início de estudo dessa porção, Razino, que é uma porção extraordinária, que nesse momento a gente possa de fato abrir os nossos ouvidos para ouvir as instruções do Eterno, por meio do Espírito do Eterno, por meio do seu ruach, do seu sopro, do seu mover. Que nós possamos de fato permitir que nesse Kabbalat Shabbat o Eterno ele possa se expressar a nós de uma maneira como nunca se expressou. Que nós possamos dizer com muita gratidão: Todarabá, Hashem, Todarabá. O Senhor nos... Muito obrigado, Eterno. O Senhor nos permitiu passar pelo portal de Yom Kipurim, alcançar a tua misericórdia, alcançar o teu favor por meio de Yeshua, encontrar alimento novamente. O Senhor nos permitiu passar por esse momento. E nós cremos que o nosso fio escarlate já não é mais escarlate. Nós cremos que ele está alvo como a neve. O Senhor aceitou o nosso sacrifício. O Senhor aceitou a nossa entrega. O Senhor aceitou a apresentação que fizemos do Mashiach, do Corban e Yeshua. Nós cremos. Nós cremos que novos decretos foram liberados sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos e projetos. Nós cremos que ainda enquanto estivermos aqui, na face dessa terra, haveremos de ser prósperos, assim como diz a tua palavra, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem a tua Torá. Nós cremos e pedimos ao Senhor: fortalece-nos, Pai, porque assim como diz a tua palavra, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, não permita que pedras venham nos derrubar, nos fazer tropeçar, mas que o Senhor seja sempre aquele que está segurando as nossas mãos, guardando os nossos pés, pavimentando o caminho que já foi pavimentado em Yeshua, mas cuidando para que nós não venhamos desviar dele, mas que para isso eu e você possamos fazer o nosso papel, que nós possamos continuar firmes, objetivos, e não dar desculpas, não fazemos por isso ou por aquilo. Aquilo que eu e você queremos, nós arrumamos todo jeito para poder fazer. Nós damos sempre um jeitinho. Por que para fazer para o Eterno a gente sempre tem que colocar uma desculpa? Como se desculpas vão bastar no dia do juízo. Não bastará, irmãos, nós precisamos mudar. Ninguém será achado inocente, ninguém. Porque todas as oportunidades possíveis o Eterno tem nos dado. Nesse Kabbalat Shabbat, nosso coração esteja completamente como uma terra fértil na presença do Eterno. E que as sementes sejam lançadas. E que a tempo recorde elas possam crescer e virar belas árvores e dar seus frutos. Em tempo recorde. Porque o tempo ele tem findado com muita velocidade, ele está muito acelerado. Nós sabemos que está muito próximo o fim. Que o Eterno abençoe você, tua casa. Vamos concluir aqui esse momento.
Vamos recitar aqui então a Birkat Kohanim, para que a gente possa encerrar essa primeira parte do Kabbalat Shabbat. E antes de eu encerrar aqui, irmão, só para deixar você ciente, né, o estudo amanhã às 16 horas será com Moré Marcos Felipe. Não será às 14 horas, será às 16 horas com Moré Marcos Felipe, acerca do Sukkot, Hag Sukkot, da festa de Sukkot, tá? A festa das cabanas. Então amanhã, me parece que já tinha sido anunciado, né? Que seria às 14 horas. Não será às 14 horas, será às 16 horas, tá bom? Então nós teremos, o terceiro estudo vai ser com Moré Marcos Felipe, ok? Então não perca um estudo extraordinário, fantástico. Você que ainda tem dúvida em como celebrar Sukkot, participe, não perca a oportunidade. Amanhã, 16 horas, às 4 horas da tarde, você acompanha com Moré Marcos Felipe esse extraordinário estudo, como todos os anos ele tem feito, um estudo extraordinário de Sukkot. Ok? Então vamos recitar agora a Birkat Kohanim. Vamos recitar. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom, B'Shem Yeshua HaMashiach, Elohim Melech Neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e conceda para ti e para tua família shalom, que é a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem apenas e somente do Eterno, o nosso Elohim, o nosso Adonai, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim, o nosso Deus, é Rei fiel. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom para ti e para tua família, para todos aqueles que nos ouvem, de perto, de longe, do Brasil, fora do Brasil. Que o Eterno te abençoe. B'Shem Yeshua HaMashiach, Lehitraot, até logo, até amanhã, permitindo assim, Mitzvah Hashem, o Eterno sempre nos permitindo. Lehitraot.
la 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 la